chegando agora aquele quadro que todo mundo gosta, né? Aquele momento muito especial para a gente poder falar sobre missões nas universidades, e o tema de hoje envolve política. Pois é, o tema de hoje tá bem interessante, tá massa demais. Eu já vou convidar aqui o pastor Marcelo Santos para chegar, para ficar à vontade com a gente em mais um Somos Um, aqui da nossa Rede 316. Pastor Marcelo Santos, boa tarde, bem-vindo ao nosso Tarde Viva. Boa tarde, irmão Nayan, boa tarde, queridos ouvintes, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos vocês nesta tarde abençoada. Amém. Você tá falando do Rio, né, pastor? Isso mesmo. Como é que tá o tempo aí, meu querido? Dá pra ver pelo sotaque? Dá. É inconfundível. O sotaque meio misturado, né? É inconfundível, não. Dá pra o respostas, essas respostas, isso aí. Mais ou menos isso, é mais ou menos mais isso. De Deus. Mais de Deus. Ô, pastor, tá muito quente aí, meu querido? Não, aqui tá nublado, mas pro carioca tá médio. Tá mais ou menos. Tá uns 25 graus mais ou menos, então pra gente tá médio, nem frio nem calor. Ah, então tá legal. O carioca gosta Frio pra gente é quando chega nos 20 graus. 20 graus é muito frio. Já é muito frio 20 graus aí? É verdade, É porque o carioca gosta de calor, né? Ou não? Gosta, a gente gosta. Tem aquela música que diz: carioca não gosta de dias nublados. Em geral a gente gosta. Maravilha. Eu tava conversando aqui com o pessoal lá de Santa Catarina, lá tá frio pra caramba. Aqui pro Espírito Santo tá bem quente já, a Bahia subindo, né? O Brasil é assim, tropical, né? É verdade. Isso é legal do nosso Brasil. Mas vamos lá, porque o assunto de hoje é quente. A temperatura do assunto de hoje é bem interessante. Hoje vamos falar sobre política, os universitários missionários. E aí, quando entra política no meio, o negócio fica um pouquinho mais tenso, né, pastor? É verdade. Vamos ver se a gente consegue refrescar um pouco esse clima, né? Vamos ver se a gente consegue não deixar esse clima tão quente, dar uma amenizada aí nesse clima, que acho que vai todo mundo se beneficiar se a gente conseguir resfriar um pouco essa quentura. É verdade. E aí, já vou abrir aqui para o pessoal que está nos ouvindo, né, para os nossos ouvintes mandarem suas perguntas, suas participações, seus comentários sobre esse nosso bate-papo de hoje aqui com o pastor Marcelo Santos. Você pode interagir com a gente, fique à vontade aí, mande seu recadinho para o 11 93003 0316. O cristão, a universidade e a polarização política é o tema de hoje com o pastor Marcelo Santos. E eu já vou te perguntar, pastorzão, por que a gente precisa falar de política? Por que é importante esse assunto? Opa, excelente pergunta, Nayan. É importante falar sobre política, em primeiro lugar, porque a política faz parte das nossas vidas. Verdade. A política, ela tá em tudo que acontece. Você vai comprar um pão na padaria, tem política envolvida. Você vai pegar um ônibus, tem política envolvida. Eu lembro que na minha época do seminário, uma luta muito grande dos pastores, falava-se muito naquela época, os professores do seminário, falava assim: o cristão tem que se envolver com a política, o cristão precisa ter uma voz política, um posicionamento político. E depois desses 20 anos, a igreja está fortemente envolvida na política. Não sei se era do jeito que os meus professores queriam, mas aí já é outro assunto, né? Aí já é outro assunto. Não sei se era isso que os meus professores imaginavam na época, mas a igreja brasileira hoje em dia está envolvida na política e tem uma voz dentro da política, para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. Sim, exatamente. Pode continuar. A segunda razão por que a gente deve falar de política é porque hoje a política é um elefante na sala. Já ouviu aquela história das pessoas que vão tomar um chá na sala e tem um elefante no meio da sala? E as pessoas entram, olham para o elefante, aí ficam ali tomando chá, ficam conversando e olhando para o lado, para o elefante, até que alguém tenha coragem de dizer: vem cá, vocês não repararam que tem um elefante no meio da sala? Então a política hoje é esse assunto que está dominando as conversas e se tornou, como a gente estava brincando no início da nossa conversa, o clima está muito quente politicamente. Sim. As paixões estão muito extremadas, daí o nome polarização. Isso dentro das igrejas, isso dentro das famílias, e a gente precisa conversar sobre isso para
tentar colocar a política dentro do lugar dela, tentar colocar uma visão mais equilibrada, mais bíblica, mais espiritual sobre o tema. E para nosso tema aqui, a política sempre foi algo muito presente na vida da universidade. Desde a política estudantil, dos grêmios, dos diretórios estudantis, as conversas na sala de aula e aquilo que os professores falam. O jovem, o cristão universitário, precisa saber conversar sobre política. E mais, ele precisa ter uma postura política condizente com o Evangelho de Jesus. Sim. Então é por isso que a gente precisa conversar sobre política. Maravilha. Inclusive, pelo menos a gente que acompanha alguns podcasts por aí sobre política, alguns jornais também, muitas discussões sobre esse assunto, a gente acaba vendo muito o esquerda-direita, né? Essa história do esquerda-direita. E quando se fala de universidade, naturalmente as universidades ou os universitários são mais ligados à esquerda, né? Verdade. Que tem uma... Especialmente nas ciências humanas, nos cursos de ciências humanas. Exatamente. Sociais e humanas. Exatamente. E aí já trazendo para o nosso lado, né, como cristãos, a gente precisa estar muito atento a isso, muito preparado para falar sobre isso, porque a gente sabe que a maioria do pensamento, né, da esquerda, das ideologias da esquerda, são contrárias àquilo que a gente acredita, aquilo que a gente segue biblicamente falando. Estou falando alguma besteira, pastor? É interessante a sua pergunta, a sua fala, mas para a gente poder aprofundar isso que você está dizendo, é preciso entender o que a gente está falando, do que a gente está falando quando fala de esquerda. Sim, sim. Eu ouço muito as pessoas perguntarem, né? As pessoas me perguntam: o cristão ele pode ser de esquerda, né? É compatível um cristão ser de esquerda? Aí a resposta é: se você está perguntando se o cristão pode apoiar o aborto, se o cristão pode apoiar ideologia de gênero, são os temas se você está perguntando se o cristão pode ser marxista, né, pode ter a visão de mundo, a cosmovisão marxista, então é óbvio que não. Não, o cristão não pode ser marxista, porque o marxismo é uma visão de mundo, em primeiro lugar, ateia. É uma visão de mundo que entende que não há Deus e que tudo que existe é a luta de classes. E que a luta que nós devemos ter é a luta pela revolução do proletariado, que aí sim vai acabar com a opressão. Então, o marxismo substitui a esperança do reino de Deus por uma esperança de uma revolução humana. Então, não, o cristão não pode ser marxista, comunista. Né? O cristão também não pode defender o aborto, que é crime. O cristão não pode defender a revolução sexual, a ideologia de gênero. Mas aí cabe entrar com uma questão interessante de que muita gente que é de direita também apoia, não o marxismo, claro, mas apoia ideologia de gênero, aborto, movimento LGBT. Se você, por exemplo, todos esses movimentos que eu falei aí vieram dos Estados Unidos, que é o país que a direita olha como modelo a ser seguido. E lá, em praticamente todos os estados, o aborto é legal. E eles não são de esquerda por causa disso. Lá, o movimento gay iniciou lá. Então, você está vendo que não é tão simples assim. Para a gente poder entender isso direito, a gente precisa primeiro definir, deixar bem claro na nossa mente o que é esquerda e o que é direita. Até porque a gente, na verdade, é uma discussão complexa, porque tem os líderes de direita e os líderes de esquerda, que não necessariamente seguem a ideologia, né, da direita e da esquerda. E aí é importante a gente separar isso, né? Isso. E uma coisa muito importante, Nayan, que precisa ser clara, é o seguinte:
A fé lida com absolutos, né? A fé lida com aquilo que é absoluto. A fé, quando a gente está falando de fé, de Bíblia, de revelação, a gente está falando de é ou não é, certo ou errado, não é? Ou você é salvo por Jesus ou você não é, né? Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Ou a Bíblia é a palavra de Deus e você crê nela, ou ela não é a palavra de Deus. Né? E sabemos que é. Então a fé lida com o absoluto. A política lida com o relativo. Porque a política é algo que Deus deu aos seres humanos. A política não é má, não. A política é algo necessário na nossa vida. Não é? E por isso o cristão pode se interessar e lidar com a política. Mas a política é sempre o reino do relativo. Por exemplo, quando a gente fala de esquerda, direita, não é igual você falar cristão ou não cristão, salvo ou perdido. Não é uma coisa de é ou não é. Você pode ser de extrema esquerda, esquerda, centro-esquerda, centro, centro-direita, direita ou extrema-direita. Então não é preto e branco. São milhares de tons de cinza misturados aí. Exatamente. E tem mais. Olha como é complicado. A pessoa pode ter uma posição de esquerda em algumas questões e de direita em outras. E para complicar mais ainda, o posicionamento político de uma pessoa não tem a ver só com ela ser de esquerda ou de direita, mas também com ela ser liberal ou não liberal. Mas nós vamos por partes. Vamos por partes. Para o pessoal não ficar confuso. Senão vai dar um bug. Vai dar um bug na cabeça. Exatamente. A primeira coisa para ficar bem entendida, política tem a ver com coisas relativas. Com coisas em que muitas vezes você vai dizer depende. E um dos problemas da igreja evangélica hoje em dia é que a gente trata coisas relativas como se fossem absolutas. Entendi. A gente trata questões humanas, questões que são complexas e que dependem de muita coisa, e a gente quer dar um peso religioso a essas questões. Entendi. E aí entra um problema espiritual, em que eu vejo tanto gente de esquerda como direita entrar, que é a idolatria política. Você a ter uma paixão política que faz você acreditar que a sua posição política é a absoluta, então você é o certo e o outro é o errado, sem nenhuma sombra. Volto a repetir, onde não tem sombra é nas coisas da fé. Onde não tem depende é nas coisas absolutas, nas coisas de Deus. Sim. Quando a gente está falando de coisas de Deus, é certo ou errado e é papo reto, como a gente diz aqui no Rio de Janeiro. Sim, não. Tem sim, não. É? Tem alguns pontos de política que tocam em assuntos absolutos. Como, por exemplo, o aborto, que eu acabei de falar. Se você apoia o aborto, você está errado. Tirar uma vida humana de dentro de um útero é errado. Ponto. Certo. Não tem discussão. Ponto. Agora, a maioria das questões políticas, por exemplo, cotas raciais, privatização, tamanho do Estado, são coisas que você pode gastar horas e horas e horas debatendo. E você pode sair dessa conversa falando, não sei, depende. E aí quando você pega um desses tópicos e eleva ao status de palavra revelada, isso é idolatria. Precisa ter um cuidado muito grande com isso, né? Para não misturar as coisas. Isso aí. Maravilha, mas sim, pode continuar. Sim. Uma coisa que ajuda a esclarecer é definir os termos, né? O que é esquerda, o que é direita. E como alguém se coloca. Pena que estamos na rádio, né? Não dá para usar um quadro de giz ou uma lousa branca.
Mas imagine, ouvinte, aí em casa, imagina aqueles planos cartesianos. Imagina lembra da época do colégio, fazer aquelas coordenadas? Latitude, longitude. Imagine uma linha horizontal e uma linha vertical, formando uma cruz. Certo. Ok? Nessa linha horizontal, você tem de um lado a esquerda e do outro lado a direita. O que define essa linha horizontal entre esquerda e direita é como a pessoa lida com a questão da igualdade. O tema esquerda-direita é o tema de igualdade. Uma pessoa que não se importa muito com a questão da igualdade, uma pessoa que pensa assim, olha, realmente existem desigualdades na vida, mas isso não é um problema. Não é um problema se uns têm mais, se uns têm menos, não é um problema se uns mandam e outros obedecem, isso não é um problema, isso pode até ser uma coisa boa. Isso caracteriza a pessoa mais para a direita. Agora, se a pessoa tem um grande problema, crê que é um grande problema a questão da igualdade, e se a pessoa se revolta a ver qualquer forma de desigualdade e ela luta para ver igualdade entre todos, essa é uma pessoa mais à esquerda. Tá? Vamos imaginar, se você vai numa festa de criança e você vê que uma criança está comendo todos os docinhos da festa e as outras crianças não estão comendo nada, e você fica revoltado com isso, você fala, não, gente, vamos falar com essa criança. Então você é mais à esquerda. E se você olha essa cena e se diz, deixa isso pra lá, essa criança mesmo, e você é mais à direita. É uma ilustração. Entendi. Então, Nayan, como eu falei do negócio do não tem preto e branco. A pessoa pode ser de extrema esquerda. A extrema esquerda é aquela que diz que a igualdade é a única coisa que importa. Então não importa se tiver que matar para todos serem iguais, não importa se tiver que ter uma ditadura para todos serem iguais, não importa. O importante é ser igual. Isso é a extrema esquerda. E a extrema direita é aquela que diz assim, nada de igualdade, não. Cada um tem o seu lugar. Não importa, tem que ter a diferença mesmo. Sou contra a igualdade. Aí essa é a extrema direita. E aí, pouca gente está nesses extremos, entendeu? Sim. A maioria das pessoas está em algum lugar no meio aí dessa linha, dessa reta. Agora, para entender politicamente alguém, tem o outro eixo, o eixo vertical. Tá? Imagina formando essa cruz aí. O eixo vertical é a questão da liberdade, que não é só a igualdade que é o tema quando se fala de política. Liberdade é outro tema. Então vamos colocar essa parte de cima da linha vertical, chamar de liberalismo. E a parte de baixo, por falta de um nome melhor, vamos chamar de antiliberalismo. Não quero usar autoritarismo, porque autoritarismo já tem uma carga negativa, emocional, né? Então vamos falar liberal e menos liberal. Quanto mais para cima nessa escala a pessoa mais ela valoriza a liberdade. Então uma pessoa liberal é uma pessoa que quer que todas as pessoas tenham o máximo de liberdade possível. E uma pessoa menos liberal entende que tem outras coisas mais importantes que liberdade, e que liberdade em excesso pode fazer mal. Então são pessoas que defendem mais a autoridade ou da família, ou do Estado, ou do partido, ou da igreja, não importa. Então você já consegue ver aqui, você consegue entender que pode existir alguém que seja de esquerda e liberal, pode existir alguém que seja de direita e antiliberal, pode existir alguém que seja de direita e liberal e até um de esquerda antiliberal. Está entendendo? Sim. Ou você acha que está difícil para os nossos ouvintes? Não, pelo menos para mim está tranquilo. Segue a linha. Tá? Isso. Então, se você tem, por exemplo, você tem um liberal de direita.
O liberal de direita é aquele que não quer saber do controle do Estado. Ele não quer que o Estado governe os negócios dele. Eu faço o que eu quiser com o meu negócio. Eu quero pagar o mínimo de impostos possíveis porque eu não quero que o Estado se meta nos meus negócios. Mas eu quero também ter a liberdade para usar droga. E eu quero que todo mundo tenha liberdade para usar droga. Eu quero que todo mundo tenha liberdade para chamar de casamento a união entre o mesmo sexo. Eu quero que as pessoas tenham liberdade para fazer aborto. Então esse é um liberalismo de direita. Certo. Aí você tem o antiliberalismo de direita, que quer que as pessoas... que diz, por exemplo, que o Estado tem que ser forte e que tem que haver a ordem social e que o Estado tem que determinar, a autoridade é que tem que determinar como as pessoas devem se comportar moralmente, né? Então as pessoas não podem... Né? Você está entendendo? Sim. E os dois são de direita. Do outro lado, nós temos o antiliberal de esquerda, que é o famoso comunismo, em que, em nome da igualdade, você tem um governo totalitário que manda na vida das pessoas, e esse governo tudo controla as comunicações, controla a produção, controla o que é ensinado nas escolas, e se você não segue a cartilha do governo, você é morto, você é torturado. Esse a Coreia do Norte. Isso. Esse é o antiliberalismo de esquerda. Mas tem o liberalismo de esquerda, o anarquismo. Né? O anarquismo, ele não é muito popular, não é muito famoso hoje em dia, mas o anarquismo diz abaixo o capital, abaixo a desigualdade econômica e abaixo também o governo. Todo mundo é livre para fazer o que quiser. Então você tem o liberalismo de esquerda, que é o anarquismo, o liberalismo de direita, que chama-se libertarianismo. Você tem o antiliberalismo de esquerda, que o mais extremo dele se chama comunismo, e você tem o antiliberalismo de direita, que o mais extremo dele se chama fascismo. Sim. E você tem a maioria das pessoas em algum lugar no meio desses 4 quadrantes aí. É por isso que política não é sim ou não. Política é um grande depende. E por isso que a gente não pode colocar questões políticas acima de questões espirituais. Acima do que Deus nos ensinou, acima do que Jesus nos ensinou, acima dos valores do reino de Deus. Amor, paz, alegria, porque é tudo muito complexo e muito relativo. É isso. Realmente é tudo muito complexo, né? E aí você começa agora, a partir de toda dessa aula aí, o pessoal de casa certamente deve estar: será que eu sou um extrema-direita, um centro-direita? Tem testes na internet. Será que eu tô um centro-esquerda? Aí começa, né, rolar essa dúvida aí. Isso. Tem testes na internet que a pessoa pode fazer e a pessoa pode se surpreender com a resposta. Olha, tá vendo aí? Depois eu vou procurar esse teste aí. Isso. Pastor, Sim, fala. Chama teste de posicionamento político. Teste de posicionamento político. Muito bom. Vou procurar lá depois. Agora fala qual é o papel então da política na universidade. Na universidade a política está muito presente. Ela está presente desde nas universidades públicas, nas eleições dos reitores, está presente nos movimentos estudantis, que muitas vezes são mais ligados à esquerda e que muitas vezes têm esse viés libertário, esse viés de pode tudo e eu faço o que eu quiser e tal. E o cristão, ele deve dar a sua resposta, ele deve ter a sua posição,
em nome do reino de Deus. Ele não tem gente que defende que o cristão deve ficar o máximo calado possível, né? E o máximo não se envolver com essas questões. Mas isso também é uma postura política, isso também passa uma mensagem política, isso passa uma mensagem de que nem os cristãos e nem Deus estão muito interessados no que acontece aqui na Terra, que a nossa mensagem é só para o céu, só para depois da morte. E aí é uma postura que a pessoa tem, mas toda postura passa uma mensagem. Sim. Agora, seguindo aqui a nossa linha de raciocínio, a gente sabe, na verdade, que se a gente for falar de política, a gente perguntou em cima da universidade, claro, né? Mas em quase todos os meios precisa se existir a política mesmo, né? A gente está num contexto em que, enfim, tudo, a gente, querendo ou não, depende da política. Então, a partir de uma escolha já a partir de uma ideia, a partir de um direcionamento já é uma política. Então, tudo isso a gente precisa entender e saber lidar com tudo isso. Agora, quais as razões, então, dessa polarização que a gente está vendo, né? Que a gente tem vivendo nos últimos dias, pastor? Essa polarização, que é o extremismo, essa polarização diz assim, todo mundo que não concorda inteiramente com o meu lado político é um inimigo. Então, pensando naquela linha horizontal, né? Que vai de um extremo para outro, eu me coloco em um extremo e alguém que discorda de mim uma vírgula, eu já jogo ele para o outro extremo. Você é o inimigo, você está no lado das trevas, você está condenado, você nem crente é. Essa é a polarização. Esse é um fenômeno. Um exemplo para o pessoal entender. Suponhamos que eu não concorde, né, que eu discorde de cotas universitárias, né, cotas raciais. Isso. E aí, se eu não concordo, alguém já vai dizer que eu sou racista. Você é um racista, você quer que os negros fiquem escravizados. Isso. E não há diferença entre você e a Ku Klux Klan. Isso. Exatamente. Esse é um exemplo. E por que isso tem acontecido muito, pastor? Esse é um fenômeno, Nayan, que tem acontecido já há alguns anos no mundo. Isso não é só no Brasil, não. Se você pegar os Estados Unidos, a última eleição que eles tiveram, viu a confusão que deu, né? Teve uma confusão. E é assim na Europa, está sendo assim na Ásia. As pessoas, elas estão com as paixões muito acirradas no campo da política. E no Brasil, somou-se um outro fato ainda, que é a desilusão com a política. Porque a gente tem um histórico de políticos muito ruins. A gente pode... Acho que a única unanimidade que eu vou falar hoje aqui no programa é essa. Temos um histórico de políticos muito ruins. Isso gerou na população uma ideia de que a política em si é muito ruim. E até tem pessoas que até nem gostam de falar política, porque na cabeça de muita gente, política é igual a politicagem. Mas não é, né? Política é a arte de saber negociar. Política é a arte de viver na cidade, na polis, né? Viver em grupo. Então, quando você vive junto com outras pessoas, você tem que negociar. Se você vive numa república de estudantes na sua universidade, você tem que negociar. Quem vai lavar a louça? Não pode deixar a meia espalhada na mesa da cozinha. Tem regras, tem políticas, tem entendimentos que se fazem, tem alianças que se fazem. Tudo isso é do jogo. Tudo isso é legítimo. Mas o Brasil ficou viciado em politicagem, em corrupção, em falta de vergonha. E isso foi gerando uma ideia na população de uma necessidade de uma bala de prata. Sabe a bala de prata que mata o lobisomem?
é aquela solução que vai vir e vai acabar de vez com todos os problemas. E as pessoas passaram a acreditar com muita paixão nessas balas de prata, entendeu? E aí a gente vê um movimento que eu não posso dar outro nome, eu como pastor, não posso dar outro nome senão idolatria. A idolatria, quando a gente lê lá, por exemplo, Salmo 115, que fala que só o Senhor é Deus, e que os ídolos nada fazem, nada salam, têm olhos, mas não veem, têm mãos, mas não tocam, tornem-se semelhantes a eles, aqueles que os adoram. Existe uma lei espiritual: quando você idolatra alguém, você se torna semelhante ao seu ídolo. E espiritualmente isso tem acontecido na nação brasileira como um todo. Então as pessoas colocam suas esperanças naquele extremo político, um ou outro, e cortam a linha do diálogo. A gente vê isso, a gente vê igrejas se dividindo por questão política, denominações se dividindo por questão política, famílias se dividindo por questão política. E quando a gente olha para Jesus, na época de Jesus era polarizado também, né? Era? Era. Os judeus, eles se dividiam em vários partidos e várias atitudes políticas. Só para citar 2 exemplos, você tinha os herodianos e os publicanos, né? Sim. Os herodianos apoiavam Herodes, estavam ali coladinhos com Herodes, estavam ali ajudando ele, né, servindo ali ao governo. E os publicanos trabalhavam para o governo, né? Eles apoiavam o Império Romano. Sim. Do outro lado, você tinha os zelotes. Os zelotes eram aqueles que queriam a revolução, que não estavam satisfeitos com o domínio romano. E os zelotes, eles matavam soldados romanos na surdina e matavam até os judeus que apoiavam os romanos. Para você ver como que eles eram bem extremistas. O reino de Deus vai além das fronteiras políticas, porque o reino de Deus é absoluto, política não. Agora, emendando aí nessa linha de raciocínio, não sei se cabe essa pergunta, mas eu vou lançar ela mesmo assim. O cristão, ele pode ser político, ele tem que ser político, ele tem que viver longe da política. Eu me lembro que acho que foi Nicolau Maquiavel que disse que ou você é cristão ou você é político. Não sei se foi realmente ele que falou isso, mas eu acho que foi. E aí eu me lembro que quando eu tive conhecimento dessa frase, eu fiquei muito reflexivo quanto ao interesse de um dia de repente entrar para ser um político, para me colocar à disposição como autoridade na cidade, no estado, enfim. E o que o senhor poderia falar para a gente sobre isso? O cristão, ele pode ser político? Sim. Essa frase eu não conhecia, não. Tem a cara de ser dita pelo Maquiavel mesmo. Mas né? Eu acredito que foi ele sim. Essa frase revela um entendimento da política que diz mais ou menos assim: Deus não tem nada a ver com isso. Então nós vamos fazer isso do nosso jeito, nós humanos. Então eu vou separar o que eu faço de segunda a sexta, não tem nada a ver com o que eu faço domingo na igreja. Entendi. Eu diria, Nayan, que o cristão, ele pode e deve se envolver na política de um jeito cristão. Isso é o que a gente sempre fala lá no Somos Um, na questão da cosmovisão cristã, que é o seguinte: eu vou olhar para o mundo de uma perspectiva cristã, uma perspectiva bíblica, e eu vou agir no mundo de uma perspectiva bíblica e cristã. Eu não vou
aceitar o jogo do mundo. Então eu posso ser um cristão e ter uma vocação política, porque é uma vocação como outra qualquer, mas como cristão, eu não vou ser um político cristão, eu vou ser um cristão político. Entendi. Então, eu posso negociar, eu posso ceder em algumas coisas, porque a política é do jogo, mas eu não vou fazer negociata, eu não vou me vender, né? Eu não vou mentir para atingir os meus objetivos, porque aí você já vai entrando nas coisas que são absolutas. Entendi. Tem coisas, assuntos, como eu falei no começo, vamos privatizar tal empresa estatal. Tem muito espaço para se conversar sobre isso, se é bom, se é ruim, se vai ser bom para o Brasil nesse momento, se não vai, a quem interessa. Tem muitas discussões, mas se alguém chega com uma mala de dinheiro e diz: olha, vota esse projeto aqui que eu te dou tanto, aí toca no absoluto. Isso é absoluto. Aí você diz: não, essa linha eu não cruzo, porque eu sou cristão. E aí a gente olha para a Bíblia e a gente vê, por exemplo, José no Egito, a gente vê Daniel na Babilônia, Moisés também no Egito. Repare que foram servos de Deus que exerceram por funções políticas, exerceram cargos de autoridade. Esther, lá na Pérsia, todos eles em nações pagãs. Eles foram chamados por Deus. Moisés não chegou a exercer, mas ele foi treinado para isso lá no Egito, e usou o que ele aprendeu para liderar o povo. Mas José, Daniel, Esther exerceram influência e liderança política no meio de um povo que não era convertido. Porque política tem a ver com isso também. Política você vai governar não só para os filhos de Deus, mas para a humanidade em geral. E aí esses homens e mulheres levantados por Deus deram testemunho da sua fé, deram testemunho do Deus a quem serviam, não se corromperam, não se contaminaram e exerceram funções políticas. Bom, é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, né? Mas o caminho é esse, não tem outro. Porque existe já toda uma cultura lá dentro, né? Não sei se a gente pode chamar de sistema. É um sistema, uma corrupção sistêmica. Justamente. Exatamente. E se você não faz parte da engenharia do sistema, você tem que sair ou de alguma forma ser prejudicado, anulado, não sei. É muito preocupante. Agora, se a gente for pegar um cristão, né? Beleza, sou cristão político, dá para poder classificar que se esse cristão ele tem que ser de direita, de esquerda, extremo, centro, dá para buscar uma classificação aí, pastor? Um cristão político? O cristão que vive de fato, né, baseado na Bíblia, mas que quer também exercer esse serviço ao povo. Sim, sim. Isso me fez lembrar de um parágrafo do C.S. Lewis, que ele estava escrevendo assim: se a igreja primitiva, lá do livro de Atos, ela aparecesse hoje em dia na nossa vida, no nosso mundo político de hoje, ia ser um fenômeno muito estranho. As pessoas de direita iriam dizer assim: esse povo é tudo comunista. Eles dividem o que têm, eles não têm propriedade privada, eles vivem ali alimentando os pobres, cuidando de quem não tem nada, fazendo caridade. São comunistas, são de esquerda, extrema esquerda. E o pessoal mais liberal, o pessoal mais progressista, de esquerda, talvez diria assim: não, que povo retrógrado, que povo conservador. Fica essa coisa dos filhos respeitarem os pais, mulheres submissas aos maridos, e não pode ter a liberdade sexual. Que coisa mais... Então, eu acho que o verdadeiro cristão ele sempre vai estar deslocado no mundo político.
como Jesus estava. Uhum. Jesus, ele era uma pedra de sapato do sapato dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos, dos zelotes, dos essênios. Todos os grupos políticos e religiosos que haviam ali sempre tinham alguma encrenca com Jesus. Uhum. Porque ele era Jesus. Não era A ou B. Entendi. Aí, eu tô lembrando aqui uma coisa, um teste que eu quero pedir para todos os meus ouvintes fazer uma autorreflexão. Onde é que você se sente mais à vontade? Você se sente mais à vontade no meio dos seus colegas que têm uma visão política igual à sua e não são cristãos? Ou você se sente mais à vontade no meio dos seus irmãos em Cristo que têm uma posição política diferente? Eita, pergunta difícil essa aí, hein? É uma pergunta para reflexão. Você está lá no churrasco, você está lá na festa junto com seus amigos que não são cristãos, mas todos concordam com a sua visão política. Você é de direita, eles são de direita, ou você é de esquerda, eles são de esquerda. Maior paz, tranquilidade, né? Totalmente à vontade. Mas lá na igreja, no debate da EBD, que o irmão em Cristo, lavado pelo sangue de Jesus, batizado, salvo, servo, mas ele fala uma coisa que não é a sua preferência política, pronto, acabou a amizade. É difícil, hein? Climão, torta de climão, como a gente diz. Exatamente. Não tem mais, acabou o Natal. E aí? Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. É muito difícil isso, muito, muito mesmo. A gente vai ouvir um áudio aqui agora, pastor. Chegou um áudio aqui do pastor Carlos Augusto. Ele é da Primeira Igreja Batista em Ribeirão, Pernambuco, né? Vamos ouvir o que ele está perguntando, o que ele está comentando aqui com a gente. Deixa eu liberar aqui então o áudio do pastor Carlos Augusto. Gostaria de fazer uma pergunta, se possível, que é o pastor Carlos Augusto da Primeira Igreja Batista em Ribeirão, Pernambuco. A minha pergunta é o seguinte aos pastores: diante do contexto atual político, do cenário brasileiro e do contexto apresentado nessa rádio hoje, como fica o princípio batista de separação de igreja e Estado? Diante de esquerda, direita, centro, como cristão hoje pode se posicionar de acordo com esse princípio batista de separação de igreja e Estado? Ótima pergunta essa, hein, pastor Marcelo? Excelente pergunta, pastor Carlos, excelente pergunta. Eu sou muito batista em relação aos nossos princípios. Esse princípio da separação entre igreja e Estado, eu carrego comigo no meu coração, tenho profunda convicção dele. O que a gente está falando aqui sobre a participação e o engajamento político é o do indivíduo. Tá? Eu, como indivíduo cristão, eu tenho a minha posição e eu como cristão, preciso ser coerente com os valores cristãos enquanto eu defendo a minha posição. Por isso que, por exemplo, de púlpito, eu jamais falo de política, né? De púlpito, ou aqui falando, como eu estou falando em nome do Somos Um, que é o projeto de missões nacionais, jamais vou dizer qual é a minha posição política. Agora, nas minhas redes sociais, eu deixo claro o meu posicionamento em questões políticas. Sim. Agora, realmente, a gente deve se apegar muito a essa separação entre igreja e Estado. Quando a igreja, a instituição, ela se envolve e ela se mistura e ela se cola com a política estatal, isso não é bom nem para a igreja, nem para o Estado. A função da igreja é ser sempre uma voz profética para com o Estado. É ser como o seu quase xará Natã, não é Nayã, mas é Natã, fez com Davi, né?
Chegou para o Davi, chegou para o rei, o ungido de Deus, e literalmente colocou o dedo na cara dele. Você é esse homem, você merece a morte. Deus está me dizendo isso. E assim com Elias, Eliseu, assim, a maioria dos profetas, eles estavam ali para ser essa voz da consciência de Deus para com o Estado. E essa separação é o que possibilita para a igreja, inclusive, ser essa voz profética. A igreja diz, olha, não sou subvencionada pelo Estado. O Estado não paga as minhas contas. Então, por isso, eu posso dizer para você, governo de direita, para você, governo de esquerda, você está falhando aqui no reino de Deus. Exatamente. E aí, quando a gente começa a entender que o reino de Deus é absoluto e as políticas são relativas, você começa a perceber que tem muito pecado, tanto na direita quanto na esquerda. E você começa a ver, olha, isso aqui está errado, Deus não gosta. Olha, isso aqui que você está propondo é contra a palavra de Deus, independente de ser de direita ou esquerda. Porque um reflexo dessa polarização que a gente compra, que a gente está vendo, é que a pessoa compra o pacote completo, o pacote fechado. É como se a pessoa vestisse a camiseta e dissesse assim, eu sou de direita, então eu creio na propriedade privada e eu creio na liberdade econômica e que o Estado não deve intervir. Legal. Mas aí por isso eu adquiro o pacote completo. Aí eu acho que eu tenho que defender compra de arma, aí eu acho que eu tenho que defender minoridade penal, outras coisas que às vezes eu nem concordo, mas eu compro o pacote completo para pegar a bandeira de direita. É a mesma coisa à esquerda. Eu sou de esquerda porque eu sou contra a injustiça, eu acho que todos devem ter oportunidade e eu acho que tem que acabar a desigualdade no Brasil, mas aí eu compro o pacote do aborto, eu compro o pacote do fim da heteronormatividade. Para que comprar o pacote? Quando a igreja se coloca no seu papel profético, ela pode denunciar os pecados da direita, os pecados da esquerda, os pecados do liberalismo, os pecados do antiliberalismo. Ela está no lugar dela. O lugar dela é de profeta de Deus. Então, excelente pergunta, e realmente a separação entre a igreja e o Estado é fundamental. Só para deixar assim claro para os nossos ouvintes, porque tem muita gente que não é batista, né, e está nos ouvindo nesse exato momento para entender né, o posicionamento do batista. Separar. Igreja, Estado, cada um na sua função. Isso. Maravilha. Pastorzão, é o seguinte, seguindo aqui, e já partindo aqui para a nossa fase final desse nosso bate-papo de hoje, que aliás está interessantíssimo. Se a gente tivesse aqui mais tempo, com certeza a gente ia ficar até o final do programa, ou enfim, até mais. Eu acho que o senhor já tocou nesse assunto lá no início, mas não custa nada dar uma reforçada. O cristão, a gente falou dessa questão de a política é relativa e enfim, né, a gente sabe que algumas coisas da esquerda são corretas, de repente pode ter alguma referência bíblica, da direita também, e não, enfim. Mas o cristão, ele pode ser de esquerda e pode ser de direita. Como é que fica essa questão? Só um resumo rápido, porque o senhor já falou um pouquinho sobre isso lá no início. Tá. O resumo rápido o cristão deve ter em primeiro lugar os valores do reino de Deus, né? Verdade, justiça, amor, paz. Deve buscar, em primeiro lugar, os valores pautados pelo reino de Deus. A parte esses valores que são inegociáveis, todo cristão ele tem que ter esses valores nos campos que são somente políticos, nos campos que não são morais, nos campos que não são questão política mesmo. O exemplo que a gente falou, vamos investir em educação ou vamos investir em armas para as Forças Armadas, para defender a nossa nação.
Existem argumentos bons para os dois lados. Eu tenho a minha posição, mas existem argumentos bons para os dois lados. Então, nesses casos, o cristão ele é livre em sua consciência, outro princípio batista, né? A liberdade de consciência do indivíduo. Ele é livre para, dentro dos limites que não são os limites morais, ou seja, dentro das questões políticas, ele se posicionar num partido A ou num partido B. Eu sou desse partido porque ele defende as pautas tais e tais e tais que eu considero interessantes. Mas se alguém do meu partido defende uma coisa que é contrária à palavra de Deus, eu não vou embarcar na onda só porque eu sou do partido. Mas se em 70% do que o partido defende eu entendo que não contraria a palavra de Deus, os princípios do reino de Deus, eu estou dentro. Mas se esse partido passar a ser a maior parte das coisas que eu não concordo, aí eu mudo o meu posicionamento. Então é basicamente por aí, né? Pronto. E como que eu, como cristão, tenho que me posicionar, não, tenho que me comportar? Ou seja, como que a gente, como cristão, deve lidar com essas questões políticas, né? Com todas as questões políticas, teria uma resposta assim bem específica para isso, ou ficaria um negócio assim no geralzão? Olha, eu deixaria um versículo. Acima de tudo, revistam-se do amor, que é o vínculo da perfeição. Eu creio que esse é um princípio que todo mundo vai concordar, todo mundo que é cristão vai concordar, que o amor está acima de tudo. E acho que o resumo do que a gente pode dizer aqui nesse nosso programa, para os universitários, para os irmãos da igreja, para os pastores e para os líderes, não deixe o seu posicionamento político se transformar num ídolo. Acolha, Romanos 14, né? Fala sobre acolher o irmão na fé. Acolha o irmão na fé que tem uma posição diferente da sua. Lá em Roma, alguns achavam que era pecado comer carne, outros achavam que eram livres para comer carne por causa da obra de Cristo. E não deixa de ser um tipo de posição política, né? Uma posição como eu vou lidar com questões no mundo, e sim, houve briga, houve divisão. Exato. E aí Paulo fala, olha, você que se acha, você não se sinta superior ao seu irmão porque você come carne e ele não. E você também não julgue o seu irmão porque você não come carne e ele come. Acolham-se uns aos outros. Cristo é o Senhor. Se você viu seu irmão falando alguma coisa que é contrária à palavra de Deus, que é contrária aos princípios de Deus, você confronta o seu irmão. Você diz, meu irmão, isso aí é pecado. Eu mesmo já fiz isso. E algumas vezes eu fiz até de maneira na carne, sabe? Tem horas que a gente vai na carne, a gente peca, a gente pede perdão. Mas se você conseguir apontar o erro do seu irmão sem pecar, faça isso. Mas, acima de tudo, acolha, né? Tem muitos assuntos aí que não tem a ver com princípios eternos revelados na palavra de Deus. Tem a ver com posicionamentos políticos, jeito de administrarmos a nossa sociedade. E aí, nesses casos, a gente tem que se acolher, se receber, se aceitar. Nem tudo que o meu irmão pensa eu vou pensar igual. Não necessariamente eu vou votar na mesma pessoa que meu irmão vota, mas nós temos um Senhor, nós temos um Rei, né? E aí, no reino de Deus não é democracia, né? No reino de Deus é monarquia. Então a gente tem que se submeter ao Rei Jesus acima de todas as coisas e promover a reconciliação. Acho que está na hora do Brasil buscar uma reconciliação em Cristo de fato, começando pela igreja. Acho que é por aí. Muito bem, muito bem. Eu acho que um assunto interessante, a gente fica até um conselho que a gente pode dar para os universitários que estão nos acompanhando agora,
estude política. É importante estudar política, né? Independente do seu lado político, da sua visão política, estude política, né? Estude sobre isso, sobre as ideologias, sobre os partidos, a história da política, né? A própria Bíblia, ela já começa a ensinar muita coisa sobre a política, até porque quando você precisar bater esse papo na universidade, você já vai estar bem municiado, e é claro, sempre com bases bíblicas para que as pessoas entendam que a gente tem a visão política de Cristo. Isso. E interessante, Nayan, só complementando, sim, estude o contraditório. Estude quem pensa diferente de você, porque a gente tem a tendência de ler e estudar aquilo que a gente já concorda. Esse cara aqui fala exatamente aquilo que eu já penso. Vou ler, vou ler todos os livros dele. Não, você tem que ler quem te dá raiva. Você tem que estudar. Você tem que estudar aquele que vai falar um monte de besteira, porque você vai fortalecer os seus argumentos. E em uma coisa ou outra você pode até mudar seus argumentos, mas você vai ter um conhecimento mais ampliado. E até mesmo para você, às vezes para você combater, né, o poder, enfim, argumentar melhor, você precisa entender o porquê que aquela pessoa pensa daquela forma. Eu me lembro que foi uma crise para mim, no início do seminário, o professor pediu para eu ler um livro ateu. E aí foi uma crise. Eu falei, como assim? Como assim? Eu tenho que ler isso, eu tenho que absorver isso. Ele, claro, você precisa entender como é que os caras pensam para você ter argumento, né, em de repente defender a sua fé quanto a isso. Então, ler o contraditório é muito importante. Verdade. Pastor, verdade, né? Muito obrigado, tá, mais uma vez, por estar com a gente. Muito obrigado, né, por essa aula maravilhosa de hoje. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço aos ouvintes. Espero não ter sido cancelado, né, que é um fenômeno também muito comum. Espero que nenhuma fala que faça eu ser cancelado pelos irmãos, mas me acolham, né, tenham misericórdia de mim, me acolham e me corrijam se eu falei algo que está fora da palavra de Deus. E é isso aí. Claro que não, foi bênção pura. Eu só vou ler aqui antes do senhor ir embora algumas mensagens que chegaram por aqui. O Charles Leonel, lá de Curitiba, Paraná, mandou aqui uma mensagem dizendo o seguinte, na verdade foi uma pergunta, né? Vamos ver se dá tempo aqui para o pastor responder. Hoje, a questão política traduz a previsão bíblica de estabelecimento do governo anticristo. Ainda assim, o posicionamento do cristão se encaixa em visões ou lados políticos que favorecem a esse governo citado, né? E aí ele está pedindo para responder essa pergunta. Consegue responder rapidinho, pastor? Quer que eu repita? Olha, é uma questão escatológica que o irmão está levantando, né? A questão de onde nós estamos no momento escatológico. Então, aí é um outro, não é nem uma pergunta isso é um tema para um outro programa inteiro, né? Quais são os sinais do governo do anticristo? Tem muita coisa aí que o que dá para responder é o seguinte, enquanto o reino do anticristo não vem, a gente precisa ser sal e ser luz. Quando o povo de Israel foi levado para o cativeiro na Babilônia, eles estavam debaixo de um governo pagão, politeísta, idólatra, né? E, no entanto, Deus mandou para Jeremias escrever, orem pela paz na cidade, abençoem a cidade onde vocês estão, construam casas, etc, etc, etc. Independente de estarmos ou não prestes ao governo do anticristo, que isso não dá para responder agora, em alguns minutos, independente disso, o mundo jaz no maligno. Isso. Desde a queda de Adão. Então, somos chamados enquanto estamos debaixo de um governo que não é o reino de Deus, nós somos embaixadores do reino de Deus neste mundo. Então nós somos cidadãos de dois reinos, o reino de Deus, nossa primeira identidade, nossa primeira cidadania, mas somos cidadãos também do Brasil, no caso. Então a gente deve
contribuir o máximo que os princípios cristãos permitirem para que o governo vá bem, orando pelas autoridades, participando, ajudando, sendo voz profética, Sim. mostrando, apontando, trabalhando como político dentro do sistema, servindo a Deus, sendo sal e luz aqui e agora. Maravilha. Porque Jesus ainda não nos buscou. Estamos aqui agora. Pronto, tá aí a resposta para o Charles Leonel. E de repente a gente pode puxar esse assunto aí numa outra oportunidade. Eu gosto muito desse assunto. Talvez eu seja cancelado também ao falar desse assunto, mas eu gosto muito. Não tem problema. O Hélio Silva Guerra colocou assim: esse assunto tem que ter mais tempo, principalmente nas posturas dos cristãos com coerência e não só partidárias. O Hélio Silva é da PIB de Águia Branca, Contagem, Minas Gerais. Água Branca, na verdade. Contagem, Minas Gerais. Concordo. Tem que ter mais tempo. Olha só, o Rafa Cotis, que bombardeou de perguntas agora aqui no início, não vai dar pra gente fazer todas, mas vou atender pelo menos uma aqui dele. Ele colocou aqui o seguinte: competiria a igreja, no caso, em algum momento, apresentar as propostas dos candidatos e partidos? Acho que não, né, pastor? Ou sim? Não cabe, não. Não é o espaço da igreja isso. A igreja, a função dela é adorar o Senhor. Quando eu falo igreja, é o culto público, sim, né? O povo de Deus reunido. E ali é o lugar para adorar a Deus, para orar, para ouvir a palavra, para ter comunhão. Então, compete a cada cidadão, a cada cristão, buscar conhecer mais sobre os candidatos e buscar conhecer as propostas. A igreja deve fazer o que lhe compete. A igreja, como corpo reunido para adorar, ela compete a isso. Maravilha. A Josineide Tavares, lá de Arapiraca, Alagoas, Igreja Batista Betel, está perguntando aqui qual o nome do pastor que está falando sobre políticas. Deve ter chegado por agora, né? Não acompanhou a apresentação. O pastor Marcelo Santos. Queria que o senhor falasse sobre suas redes sociais e também sobre o projeto Somos Um, para a gente fechar aqui a participação e o pessoal se inteirar um pouquinho mais aí sobre o ministério do pastor Marcelo Santos. Olá, irmã Meide. Sou o pastor Marcelo Santos, sou coordenador do projeto Somos Um, Universitários Missionários, que é um projeto da Junta de Missões Nacionais, que tem como objetivo capacitar o universitário cristão para fazer discípulos de Jesus dentro da universidade. E aí a gente entende que dentro dessa capacitação é preciso ter uma visão ampla do mundo, das situações, ter argumentos para defender, para se posicionar na fé. O Instagram do Projeto Somos Um é @Universitários Missionários, tudo junto, Universitários Missionários. E também estamos no YouTube, no canal Somos Um Universitários Missionários. Prontinho, já tem um tema da próxima semana, pastor? Pode adiantar pra gente ou não? Olha, eu até tenho, mas teria que dar uma procurada aqui. Vou ficar devendo agora no momento, mas vamos... Fica no suspense, então. Fica no suspense, fica aí Pera um instantinho. Pra não deixar todo mundo com água na boca, né? Vamos lá, dá esse spoilerzinho aí, pastor. Faz esse spoilerzinho aí pra galera. Sim. Ainda mais depois do assunto de hoje. Eu falei que ia ficar quente aqui. A gente falei que ia ficar quente. Isso é porque a gente não teve tanto tempo. Que se tivesse... Então, para manter então o clima quente, o tema da próxima semana é o Evangelho e as pessoas LGBTQIA+. Eita! Será que é quente? Eita. Vou pedir o pastor William para apresentar um programa no meu lugar sexta-feira que vem, porque senão eu vou ser cancelado também. E é isso. Vamos que vamos. Pastorzão, que Deus te abençoe muito, abençoe seu ministério e até sexta-feira que vem, se Deus nos permitir. Se Deus nos permitir. Um abraço a todos, fiquem na paz do Senhor.